retornando, então, às funções vitais dos vertebrados. Estamos agora em respiração. Estrutura da respiração. Então, os primeiros vertebrados, peixes, ambiente aquático. O ambiente aquático, a possibilidade da respiração são as brânquias. As brânquias, elas são estruturas como lâminas e elas são altamente vascularizadas. O que significa altamente vascularizada? Vascularização, vasos sanguíneos. Então, essa vascularização permite o quê? Que o oxigênio que está presente na água passe para o corpo do peixe. E que o gás carbônico que está presente dentro do corpo do peixe, no seu sangue, passe para a água, que ocorra essa troca gasosa. Então, no caso das brânquias, no caso dos peixes, essas lâminas são altamente vascularizadas, elas são rosadas para o avermelhado. Quando nós vamos comprar o peixe, chega lá naquele ambiente, você, ao comprar o peixe, qual é a orientação dada? Levanta a tampinha que está na cabeça do peixe, levanta essa tampinha e visualiza se ali está vermelho. Se tiver vermelho ou rosa intenso, é porque esse peixe é fresco. Se já tiver escurecido, é porque esse peixe já não é mais tão fresco assim. Esse é um peixe já antigo que foi deixado ali para ser vendido. E se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela acaba levando um peixe que foi pescado há algum tempo, que o risco de estragar é muito maior. Dependendo do tempo que ela for fazer, dependendo de quando chegar em casa, como ela vai guardar esse peixe, se será do modo adequado, na temperatura adequada. Então, que tampinha é essa que nós levantamos para saber se o peixe está fresco, se está rosado? Essa tampa, ela cobre as brânquias dos peixes. Essa tampa é denominada opérculo. Então, aqui, ó, opérculo é o nome dessa tampa que está protegendo as brânquias. E por que tem essa tampa protegendo as brânquias? Porque os peixes, como outros seres vivos, sofrem ataques do ambiente. Ataque físico, eles podem passar perto de uma rocha, perto de algum ambiente que poderia arrastar, ou ele se arrastar nessa região e poderia romper as suas brânquias. Ele morreria sufocado. Ambiente químico, alguma substância química presente na água já teria contato direto, impregnaria as brânquias, já passaria para o sangue e seria distribuído rapidamente no corpo do peixe. E ambiente biológico, o próprio predador chega ali, abocanha ele, em alguns momentos, numa briga aí, com o seu predador, mesmo que o peixe for abocanhado, que tenha tido uma tentativa de predação, ele pode conseguir escapar. Mas o que adiantaria ele escapar se as brânquias dele estivessem prejudicadas? Então, o opérculo é essa tampa que protege essa região das brânquias porque elas são fundamentais. Fundamentais porque, efetivamente, é a transferência de oxigênio para o corpo e sem oxigênio não teria possibilidade de sobrevivência dele. Então, a água entra pela boca, essa água sai pelas brânquias, viu que parece um arcozinho? Nós denominamos arcos branquiais. Então, olha a água aqui chegando, olha a água aqui sendo distribuída, ela saiu. Quando ela passa nessa região que tem essas brânquias, como essa região tem vasos sanguíneos altamente vascularizada, esse é o termo, muitos vasos sanguíneos, a água passou com oxigênio, quando passar nos vasos sanguíneos, o oxigênio que está na água passa para o sangue e o gás carbônico que está no sangue passa para a água. E aí foi feita a troca e segue. Então, os peixes, a respiração dele é branquial, ele tem os arcos branquiais protegidos pelo opérculo. Ok. Os peixes vivem apenas no ambiente aquático, então todos eles realizam a respiração branquial. Na escala de evolução, nós vimos que existem mamíferos aquáticos. E qual foi a observação? O golfinho, a baleia, eles têm que vir à superfície para respirar. Por que o peixe não precisa vir à superfície para respirar? Porque o aparelho respiratório dele é adaptado à água, que são as brânquias. O aparelho respiratório
Dos mamíferos, mesmo que ele seja aquático, qualquer mamífero aquático, a respiração é semelhante à nossa, visto que nós somos do mesmo grupo. A respiração é pulmonar. Eles jogam até aquele jatinho de água, né? Quando vem à superfície, joga aquele jato, todo mundo acha lindo. É bonito, realmente é muito bem, fantástico. Você vê uma baleia, um golfinho, é muito interessante, mas é uma necessidade dele, ele não está fazendo isso para agradar a gente. E o peixe? Então por isso o peixe nunca vem à superfície? Não, ele vem. Ele vem, muitas vezes tem alguns peixes que se alimentam de larvas de insetos, as larvas ficam na superfície. Então ele vem abocanhando as larvas. Tem peixes que chegam a saltar da água para pegar frutos. Ele vai lá, dá uma pancada, o fruto cai na superfície dessa água e ele se alimenta. Tem peixe que é muito interessante, que ele é chamado de cuspidor. Ele cospe um jato de água, às vezes derruba um fruto, às vezes derruba inseto. Esse inseto cai na água e ele se alimenta. Então o peixe vir à superfície não é impossível, ele pode vir. Mas não é para realizar o quê? A respiração. A respiração dele se dá dentro da água. Então você que tem aquário, você que gosta de cuidar de peixe e tal, quando você for limpar o aquário, e alguns que já limparam sabem disso, você tem que pegar uma água adequada, que não tem muitas substâncias agressivas para o peixe, e colocar ele na aguinha enquanto você limpa o aquário. Ele não pode ficar do lado de fora, porque senão ele vai sufocar. Seguindo a nossa escala evolutiva, o próximo grupo são os anfíbios. E aí nós temos dois exemplos aqui, ó. Salamandra, que são urodelas, e as rãs, que faz parte do grupo dos sapos, que são os anuros, não tem cauda. Olha como é que está essa estrutura, né? Eu visualizo aqui, bonito, nosso pulmão é maravilhoso, espetacular, né? Eu tenho ele dividido em 3 lobos. Primeiro, o que é lobo? É o nome dado a uma parte do pulmão. Primeiro lobo, segundo lobo, aqui pequenininho, terceiro lobo. E o outro é dividido em 2 lobos, em 2 partes. Então, eu visualizo esse pulmão todo complexo e olho para cá, 2 bolsinhas. Aí eu falo assim, mas que coisa pobre, professora, tem aquelas 2 bolsinhas aqui, e aqui tá tão bonito. Por quê? Esse é o topo da evolução. Aqui eu estou no início. Eu acabei de sair da respiração branquial. O anfíbio, ele tem o primeiro momento dele da vida na água. Nesse momento, se ele está na água, se ele é um filhote, se ele é ainda, vamos dizer assim, não é o filhote, está começando a chegar na fase de desenvolvimento mediano para a fase adulta, mas ainda está na água. Então nós temos esse indivíduo utilizando a respiração branquial. Água, respiração branquial, em peixes e primeira fase dos anfíbios. Foi. Mas e a salamandra e a rã? A salamandra, a rã e outros. Então eu tenho o caso da salamandra, que é um urodela, eu tenho o caso da rã, que é um anuro, a cobra cega, que é um gimnofiono. Temos que nos familiarizarmos com esses termos, não é isso? Então nós temos esses anfíbios com pulmões. Por quê? Porque eles sofrem uma metamorfose, que é uma transformação. A transformação, um dos estágios, não é apenas isso que ocorre na metamorfose, na transformação, mas uma das etapas, um dos estágios é essa coisa de eu tenho a evolução da respiração branquial para a respiração pulmonar. Então, se eu estou começando o advento da respiração pulmonar, já teria aquele, que maravilha de pulmão, né? É um pulmão primitivo. É um pulmão ainda que começa a formação até chegarmos ao mais complexo. Peixes, respiração estritamente apenas branquial. Anfíbios, primeira etapa, respiração branquial. Segunda etapa da vida, a respiração pulmonar. Os répteis conquistaram o ambiente terrestre. Se conquistou o ambiente terrestre, então eles nunca têm respiração o quê? Branquial. Ele como filhote, ele como numa fase mediana ou na fase adulta, a respiração dele é sempre a respiração pulmonar. Então eu tenho aqui os pulmões de um réptil, tá muito parecido com aquele finalzinho lá, que eu vou chegar ao mamífero, e eu tenho todo o tempo esse ser vivo no ambiente terrestre.
Isso é uma das características muito citada. Qual é a característica de adaptação ao ambiente terrestre dos répteis em relação à respiração? Qual é a característica? Possuem apenas respiração pulmonar, nunca precisam de brânquias. Ok. Então nós temos aí a respiração pulmonar total, desde a fase de filhote até a fase adulta no réptil. E vamos continuar. Na escala evolutiva, as características vão melhorando, né? Alguns dizem isso, mas vão se adaptando da melhor forma. A ave. As aves, nós vimos que tem dois grupos. Tem as carinatas, que voam, que tem osso no tórax semelhante à carena, que é uma quilha, e as ratitas, que não voam. Ema, avestruz, aquelas aves maiores, que elas não voam. Aqui nós estamos visualizando os pulmões das aves e umas bolsas aqui fora, ó, umas bolsinhas aqui, denominadas sacos aéreos. Que sacos aéreos são esses? Se eu tenho um grupo de aves que voam, e o grupo é grande, eu tenho aqui no sistema respiratório mais uma adaptação ao voo. Que adaptação é essa? Quando a ave inspira, o ar vai para os pulmões, fazer o que está fazendo todo o tempo, deixar o oxigênio no corpo desse indivíduo, tirar o gás carbônico, e parte desse ar vai preencher essas bolsas extras que estão presas, tem ligação direta com os pulmões. E essas bolsas, elas inflam dentro do corpo da ave e tornam essa ave o quê? Mais leve. Então, preso aos pulmões das aves que voam, existem os sacos aéreos, que são adaptações ao voo. Adaptações ao voo. Ó. E o último grupo ao qual estamos presentes, os mamíferos. Respiração pulmonar. O pulmão, a gente visualiza aqui, ele tem bastante volume na caixa torácica. Ele tem bastante ramos, seria o pulmão mais evoluído. Então, eu tenho a respiração estritamente pulmonar nos mamíferos. Mamífero terrestre, mamífero aquático. Então, a respiração, eu fui seguindo uma escala evolutiva. Então, brânquias, ó, brânquias. Aqui, brânquias e pulmões nos répteis. Apenas pulmões, apenas pulmões, apenas pulmões. Quando eu consigo memorizar a escala de evolução, tudo fica mais claro. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Cada característica que nós formos detalhar, que nós formos perceber, vai estar seguindo essa escala, vai estar seguindo as adaptações do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a possibilidade da temperatura corporal. Então, é só memorizar a escala de evolução que nós vamos, então, compreender melhor. E aí vamos para a circulação sanguínea. Escala de evolução: peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Foi. Eu tenho um coração simples e eu tenho um coração imenso aqui, né? Nós temos um coração imenso, brincadeira. Eu tenho um coração de maior porte. Por quê? Porque eu estou começando. Aí o peixinho, vou apagar aqui, não vou apagar o peixinho. Eu estou começando na escala evolutiva. Esse ser vivo aqui não tem tantas estruturas. Então o coração dele vai ter 2 câmaras. O coração do peixe só tem 2 câmaras. Uma câmara se chama átrio ou aurícula. Olha o nomezinho aqui, aurícula ou átrio. E aí eu represento com A, porque eu posso estar representando ou átrio ou como aurícula. E a outra câmara, ventrículo. Então tem 2 câmaras, uma é o átrio e o outro é o ventrículo. E no caso dos peixes, o que há de interessante, tem uma cor aqui, né? Azul e vermelho. Essa cor sinaliza o tipo de sangue. O que está em azul é o sangue venoso. O que está em vermelho é o sangue arterial. O sangue venoso, ele é rico em gás carbônico.
O sangue arterial, ele é rico em oxigênio. Então, o que eu visualizo? No coração do peixe, será transferido apenas qual sangue? O sangue venoso. Ué, mas o coração não bombeia o sangue para levar oxigênio? Por que eu consigo visualizar isso? Como é que é isso? Olha o coração, a aurícula, né? O cone arterial. Mas lembra que aqui fora tem o opérculo, que aqui tem as brânquias? Então, esse coração, na realidade, bombeia o sangue para as brânquias. O coração tem o quê? Gás carbônico. Quando o sangue passar nas brânquias, a água está chegando com oxigênio. E aí o coração bombeou o sangue, passa pelas brânquias, oxigenou esse sangue e vai para o corpo todo do peixe, ó. Aí vai recolhendo gás carbônico, volta para o coração do peixe. Então, como é que ocorre a circulação sanguínea em peixes? O coração dos peixes tem apenas 2 câmaras, um átrio ou aurícula e um ventrículo. Num coração passa apenas sangue venoso. O coração bombeia o sangue para as brânquias, ocorre a troca gasosa, passa pelo corpo e volta para o coração. Já no anfíbio, eu vou ter uma terceira câmara ou cavidade, o buraco, né, que são câmara ou cavidade, é o buraco, ó, 2 câmaras ou 2 cavidades. Já no anfíbio, eu tenho 1, 2, 3. 3 câmaras ou 3 cavidades. 2 átrios ou aurículas e um ventrículo. Ele é mais evoluído, então eu já tenho uma alteração nesse coração. E eu vejo o circuito do sangue em que tá chegando aqui, olha a chegada aqui do sangue em vermelho, que é o arterial, e a chegada do sangue em azul, que é o sangue venoso. Quando esse sangue chega ao coração, preenche os átrios. E aí esse sangue segue ventrículo, sempre nesse curso, perceberam? Chegou aqui átrio, foi pro ventrículo, saiu. Aqui é a mesma coisa, átrio, ventrículo. Mas no coração do anfíbio, o sangue venoso se mistura com sangue arterial. Foi. No réptil, nós temos também 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. Mas aqui eu já estou visualizando uma paredezinha surgindo, que eu consigo distribuir melhor. Eu já tenho uma distribuição melhor desse sangue. Eu já tenho um coração que está muito próximo a outro grupo. Então, nem todos os répteis têm 3 câmaras. Tem répteis que o coração tem 4 câmaras, porque aí seria um pouquinho antes das aves. As aves e mamíferos, o coração tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue venoso, azulzinho, com gás carbônico, não se mistura com sangue arterial. Já vimos temperatura corporal. Recordando sobre temperatura corporal, nós vimos que peixe, anfíbio, réptil são heterotermo. Isso significa o quê? Que a circulação sanguínea deles não é muito eficiente, vamos dizer assim. Ok? Aqui eu tenho um circuito só, em que no coração só tem sangue venoso, eu tenho um coração muito primitivo, e aqui o sangue venoso se mistura com o sangue arterial. Então as áreas que precisam de oxigênio acabam recebendo gás carbônico. As áreas que precisam de gás carbônico acabam as áreas que precisam de oxigênio acabam recebendo gás carbônico e nem todo gás carbônico é eliminado com eficiência, ok? Já no caso das aves e mamíferos, como as câmaras não se comunicam, chegou o sangue arterial, ele segue. Chegou o sangue arterial, seguiu. Chegou o sangue venoso, seguiu. Então eu tenho o venoso e eu tenho aqui o sangue arterial. Não vou botar aí venoso, porque para não parecer ventrículo e aurícula. Então, venoso desse lado, azulzinho, e arterial aqui. E eu vejo, ó, uma coisa aqui separando. Dá para perceber bem que só de um lado, né? Aqui eu tô vendo rosa. O que esse rosa significa? O que esse rosa significa?
O sangue venoso, parte do sangue venoso se mistura com sangue arterial. Aqui não tem. Aqui ou é azul ou é vermelho. É mais eficiente. Aves e mamíferos são o quê? Homeotermos. A temperatura corporal permanece constante. Então, a circulação sanguínea tem uma relação com essa manutenção da temperatura corporal. E nós vamos ver que os indivíduos mais evoluídos, que são aves e mamíferos, eles têm essa capacidade de uma circulação mais adequada, mais completa. Sangue venoso não se mistura com sangue arterial. Fechamos então esse bloco. Daqui a pouquinho estaremos juntos.